Bem-vindo ao canal da Criteria Partners. Estamos aqui de novo trazendo mais um resumão da semana. O que importa na semana, iremos falar aqui hoje com o meu amigo Rafael Wurzman, que é responsável pelo nosso time de offshore e é aqui que toco junto com o meu outro sócio a mesa de renda variável. E aí, essa semana eu vou começar pelo Brasil. Vamos inverter aqui a regra do jogo. Nós tivemos lá no início da semana, né, já o dado do IGPDI que veio negativo. Já foi um prenúncio do que viria em seguida. Na terça-feira saiu o IPCA. O IPCA ele mostrou queda. Na verdade, o IPCA ele subiu menos do que o esperado, ele subiu 0,71%. O índice ele ficou em 4,65% no ano, nos últimos 12 meses. Eu estou subindo agora um gráfico que mostra aqui bem claro isso, né? Há algum tempo o IPCA não chegava nesse nível de preço. Nesse patamar que o IPCA chegou, basicamente a gente voltou a ter inflação dentro da meta de inflação. Na banda superior, é lógico, não ficou dentro da meta exatamente, ficou dentro da banda superior, mas ainda assim dentro da meta de inflação estipulada ali pelo Banco Central. E aí o mercado entrou em ritmo de festa. Vimos o Ibovespa subir forte no dia, o Ibovespa que subiu mais de 4%. O dólar subindo um novo gráfico aqui, o dólar que caiu forte, ele já vinha o dólar em queda. O dólar já vinha de um movimento de queda desde ali do final de março. Nesse gráfico você pode ver o movimento que aconteceu forte. E aí o que aconteceu com o IPCA trouxe ainda mais o dólar para baixo. Chegamos a ver essa semana o dólar encostar nos R$ 4,90. Para quem acompanhou lá atrás, né, nossos outros vídeos, nós falamos de uma aposta aqui. Então minha aposta já não está tão longe. Eu falei para ele que o dólar poderia chegar lá nos R$ 4,50. Vai lá, vai que tenha sorte. Até julho, hein, pessoal? Até julho, daí tá correndo contra o Pedroso aqui. Exatamente. Então, o mercado entrou num ritmo de festa, mas, importante, o dólar caiu ainda assim muito mais por condições externas do que internas, tá? A gente, é lógico, o IPCA ajudou nesse movimento, mas o movimento do dólar é um movimento que aconteceu muito forte lá fora. O dólar vem perdendo força contra as moedas emergentes, principalmente por conta da China. A gente vai comentar um pouquinho aqui de China. E também quando a gente olha o DXY, que é a cesta com as principais moedas dos países envolvidos, o dólar também vem perdendo força. Então é um movimento mundial e aqui a gente acabou surfando junto. Até dando um adendo aqui, Pedroso, jogo rápido, na quinta-feira, quinta ou quarta, né? Agora me esqueci, ontem ou anteontem, o franco suíço se valorizou 1,5% contra o dólar. O que a Suíça tem? Tem juros? Não. Tem crescimento? Também não tem. Tem balança comercial robusta? Também não. Então, por que o franco suíço se valorizou contra o dólar, né? Eu acho que essa busca, enfim, por segurança, busca por diversificação e mostra um pouco do sentimento do mercado, né? O DXY, que é o dólar ainda, que está próximo de bater 100 pontos, chegou a atingir 110 pontos ali, próximo da sua máxima, né? Então, uma desvalorização de 10%. Da próxima semana eu não trouxe esse gráfico hoje, eu tenho um gráfico legal que mostra a correlação de variação do dólar com a economia americana. Então, em momentos que de fato a economia americana se enfraquece, é normal também o dólar perder um pouco de força com relação ao restante do mundo. E aí na Europa nós temos também o cenário de que lá o Banco Central Europeu continua subindo os juros, né? Enquanto nos Estados Unidos o mercado já projeta que ele deve começar a cair em breve. Continuando aqui com o Brasil, né, eu subi aqui um gráfico que mostra a variação diária do Ibovespa, quanto que o Ibovespa subiu ou caiu em um determinado dia. Desde lá de trás, vocês conseguem ver aqui que a alta que nós tivemos no Ibovespa com o anúncio do IPCA, ela foi muito acima da média e uma das maiores altas... Terça-feira, né? Isso na terça-feira. E uma das maiores altas do Ibovespa dos últimos anos, em percentual. Então, não é normal o Ibovespa subir quase 5% no dia. A última alta que tivemos parecida foi logo depois da eleição. O Bolsonaro estava um pouquinho melhor e o mercado começou a achar que ele poderia ganhar. E até, Pedro, eu acho que na terça-feira também, se não me engano, teve uma fala do Lula, né? Ele fez uma coletiva de imprensa que ele elogiou muito o Haddad, né? E eu achei isso muito positivo, tá? Acho que passou um pouco batido pelo mercado, porque eu vejo duas alas políticas dentro do PT hoje. Tem o time Mercadante, o time Gleisi Hoffmann, que é um time extremamente heterodoxo, né? MMT na veia, política monetária moderna. E aí tem o time Alckmin, Tebet, Haddad, que já se mostraram um pouco mais razoáveis, né? Também heterodoxos, mas ali, enfim, um pouco mais medianos, tá? E o Lula se aliar a essa ala política, né, mais, enfim, digamos, menos heterodoxa, né? Eu achei super positivo, né? E também tira um pouco o estresse que a gente estava vendo entre os poderes recentemente.
Basicamente o Haddad tá se saindo no fim do dia um pouco melhor que o esperado, né? No começo tava todo mundo com mais medo, ele vem sendo mais pragmático do esperado. Também você tem a Simone Tebet do outro lado, que também é mais pragmática, e o Alckmin junto. Então, ali a gente compõe um time que, pelo menos, não é tão extremista quanto o outro lado do governo. E eu acho que a única coisa que segura hoje a Bolsa é, de fato, essa percepção de quem vai pagar a conta, né? Porque a gente vai ter que ter uma arrecadação impressionante para chegar ali e conseguir arcar com o nosso arcabouço fiscal apresentado, né? A arrecadação vem através do aumento de impostos, né? Não vai ter uma queda de gastos, né? E esse aumento de impostos vai ser imposto ali justamente sobre as empresas, né? Quais empresas que vão ver, né, esse imposto subindo? Eventualmente isso vai ser passado para o consumidor ou não, né? A história diz que sim. Então, enfim, eu fico um pouco cético nessa questão de quem vai pagar essa conta toda. Olha, como é que a gente vai dar a conta fechada? Até, né, entrando um pouco nesse mérito, né, a gente às vezes se prende muito às condições internas do país e esquece que o Brasil está num mundo super globalizado e a gente depende muito lá de fora. Eu vou mostrar depois alguns outros gráficos, mas primeiro eu queria mostrar um aqui que mostra de fato que a bolsa está muito barata, né? O Warren Buffett diz: quando tem sangue na rua, é hora de comprar. Esse é o negócio tchau, na verdade. Quando tem sangue na rua, mesmo se seja o seu próprio, esteja comprando, né? O Buffett fala compre quando os outros estão comendo, né? Exatamente. Mas aí, basicamente, né, 2/3 do Ibovespa, nesse gráfico que eu subi, vocês podem comparar, 2/3 das empresas da Bolsa negociam hoje abaixo do seu valor patrimonial. Então, de fato, a Bolsa brasileira está muito barata. Eu trouxe esse gráfico mais para mostrar o seguinte: a alta que nós tivemos com o dado IPCA tem um reflexo muito grande dos níveis de preço que negociamos. A bolsa está muito barata, as empresas estão negociando em níveis de preço muito descontado, que não víamos há muito tempo. Eu trouxe semana passada mostrando que o índice Bovespa negocia preço-lucro equivalente a 2002. E aí você tem uma notícia que é boa de fato, mas pense o seguinte, né? A expectativa do IPCA era 0,77, 0,71. Não é um número tão surpreendente assim, mas a bolsa subiu muito forte, só pela expectativa de que os juros podem começar a cair. E tem outra questão, né? A gente está vendo um short interest, então posições vendidas no Ibovespa, pelo menos no início da semana, a níveis que a gente não via desde a época impeachment de Dilma, né? 2015, 2016. Então o mercado tá muito leve, né? Até uma pesquisa da Genial recentemente que fala de cada 10 gestores no Brasil, 7 estão pessimistas com bolsa, né? Então o local vendido, dinheiro ali no escanteio, né? Uma posição técnica leve, vem uma notícia boa que traz a inflação ali para a banda, um intervalo ali superior da meta do Banco Central, bum, a gente tem uma área de 5%, né? Acho uma conjuntura de fatores. E a China vindo forte também ajuda demais, né, Pedro? Ver balança comercial da China, enfim, tiveram indicadores fantásticos essa semana que mostra que a economia vem voltando com uma certa pujança. Mas essa pujança, né, essa força, tá vindo de consumo discricionário, né? Não é que o setor imobiliário, digamos, tá voando e o pessoal tá construindo novas casas, tá demandando mais aço minério do Brasil, não. A gente tá vindo uma demanda em serviços, né? Uma demanda em consumo discricionário, bens de luxo e por aí vai. Então, muito interno ali, específico ao país em si. Não, sim. Isso já é uma das políticas do governo comunista chinês, né, de incentivar mais o consumo interno, mas ao mesmo tempo é impossível, se a China crescer, não manter commodity em patamares altos. É lógico que não veremos aquele movimento de alta relevante, mas as commodities hoje negociam em patamares que ajudam o Brasil. Então só de não cair já é muito bom. Então nós temos esse terceiro cenário aqui que ajuda muito o Brasil, que é a China em um momento muito positivo. Saiu balança comercial chinesa lá no início da semana, eu vou subir aí depois os números, mas basicamente ela foi melhor do que o esperado, foi 88 bi contra 41 que era esperado. E o que foi incrível foi as exportações. As exportações crescendo 14,8%, sendo que o mercado estava esperando 7% de queda. Foi um número assim muito diferente do esperado e mostra de fato que a economia chinesa ela tá vindo com força, tá com um canhão de estímulo fiscal apontado para poder fazer a economia crescer forte esse ano. E aí, nesse cenário, o Brasil se beneficia, lógico que não em patamares, como vimos lá em 2002, quando foi o momento, né, que ela investiu muito forte em infraestrutura, em construção, mas ainda assim, o Brasil se beneficia desse cenário. E aí eu vou subir um último gráfico aqui falando da minha parte, depois você entra mais no exterior e continua aqui de China, né, que mostra aqui a relevância da moeda chinesa com relação a transações comerciais, né. E olha como ela cresceu bastante, principalmente ao longo desse ano, né? Ela já é mais do que o dobro aí do que é a moeda japonesa, que no passado ela tinha ali basicamente a mesma perdão.
Mesma relevância? A mesma relevância global. Então, basicamente, a gente vê como a China, de fato, vem ganhando relevância global. Essa semana, o Lula anunciou que vai fazer negociações, transações com a China. Ele tá lá agora, não tem? Tá lá, os Estados Unidos não tá gostando muito, e aí você pode entrar nessa parte. Eu até entro nesse mérito, antes de começar a minha fala, eu vou começar aqui por Europa. Só fazer essa questão de China. Tá, Lula foi lá essa semana, enfim, ele e o Xi Jinping estão super amigos, aparentemente. Enfim, reforçaram ali que vão, de fato, engajar em diversas parcerias comerciais, né? Reforçaram que devem estar utilizando suas próprias moedas para fazer essa transação, né? Tirando essa dependência do dólar no mundo afora. E o Lula foi bastante vocal quanto a isso, né? Ele deu discursos lá falando, né, que ele busca realmente reduzir a dependência do dólar, né? O que tange o comércio brasileiro. E de fato, né, o pessoal lá de Washington, enfim, o pessoal do Ocidente, né, o West, digamos assim, olhando isso, um Lula, um Brasil se alienando de parceria estratégica a longo prazo, não deve ser bacana. Até tem uma matéria do Washington Post, a gente pode subir aqui para vocês verem, o Washington Post, que é o jornal do Jeff Bezos, né, que é o fundador da Amazon, enfim, o jornal super conceituado e tradicional nos Estados Unidos, um dos mais famosos. Um artigo de opinião, né, falando justamente que os Estados Unidos está com, enfim, um certo receio do Brasil e essa amizade ali que eles estão tendo, que a gente vem tendo com a China. De novo, eu acho que, de fato, né, tem que preservar. A China é nosso maior parceiro comercial. No passado, eles compraram 90 bi, né, de dólar aqui do Brasil, né, de importações, então foi realmente fantástico. Então a gente tem que ter isso continuando. Mas não pode alienar o pessoal dos Estados Unidos. Eu sou do time que, o yuan está ganhando relevância, né? O yuan, como comércio global, vem se mostrando ali em uma linha crescente. Mas no final do dia, 90% das transações de câmbio são efetuadas em dólar. Boa parte do hedge ali, se você faz travas, enfim, para operações de agro, operações de câmbio, também é feito em dólar. O dólar ainda é 60% das reservas dos bancos centrais ao redor do mundo. O governo brasileiro tem 80% em dólar e 5% em yuan. Então essa ideia, né, tipo, eu vou colocar meu dinheiro em yuan e deixar para 10 anos, eu não sei se eu sou muito fã disso, tá, Pedroso? Eu até pergunto para vocês, né, fiquem enquete talvez. Se você pudesse ganhar uma moeda para os próximos 10 anos, eu já fiz essa pergunta. Qual seria, né? Tira o real, tira o Bitcoin, entre outros do mundo. Dólar, euro, yuan? Realmente carregaria o yuan para os próximos 10 anos, né? Tenho toda essa desconfiança e incerteza quanto ao governo chinês. Só o tempo dirá, mas eu acho que essa desdolarização do mundo está muito mais lá na frente do que a gente imagina, né? Não acho que é algo imediato que a gente deve ver nos próximos anos, tá? Realmente não acredito nessa tese, o tempo dirá. Indo para a Europa, um fato muito interessante, essa eu contei para o Pedroso, ele quase caiu da cadeira. O CAC 40, que é a bolsa francesa, né, a bolsa de Paris, bateu all-time high, máxima histórica, né, como diria o Torinho, touro de ouro. E por quê? Né, a gente até sobe a composição aqui da bolsa francesa, e quando você olha a composição, a maior empresa é a Louis Vuitton no RNC, que é do segundo homem mais rico do mundo, que é o Bernard Arnault, que está próximo ali, depois do desempenho das ações essa semana, que foi fantástico, que era resultado. A ação em si, né, a Louis Vuitton bateu uma nova máxima histórica também, na Bolsa de Paris. Então, por que isso? China, né? Chinês saindo de casa, chinês demandando marca de luxo, chinês consumindo Dom Pérignon na balada, que o pessoal aqui é dono, é um conglomerado de luxo, né, digamos assim. Eles são donos de Tiffany, são donos de Louis Vuitton, são donos de Dom Pérignon, enfim, é dono de tudo que você imagina de luxo, e esses caras têm na holding, LVMH, né? Até não sei se tem a BDR aqui no Brasil, eu sei que lá fora negocia, tem a DR lá fora também, é interessante para ficar de olho, tá? E mostra um pouco desse sentimento ao que tem de China. Outra coisa interessante aqui é a composição da Bolsa Francesa, vocês vão estar vendo isso, pessoal. O que a gente vê? Empresa de luxo, né? Então tem a LVMH, tem Hermès também, que é outra marca de luxo, entre as 10 maiores posições. A gente tem a Total Energy, que é a empresa de energia, né, que dado, enfim, a esse preço de commodities elevados, está extremamente rentável, com uma margem super, atraente. E tem o BNP Paribas também, né, que é um dos maiores bancos, se eu não me engano, é o BNP Paribas, um dos maiores bancos franceses, que está subindo só esse ano 7%, né, também muito sólido. Então, enfim, o índice está extremamente resiliente. Outro fator legal para comentar com vocês é que não somente a Louis Vuitton no RNC fez máxima histórica essa semana, a Ferrari também bateu uma máxima histórica essa semana, né? Então você vê aí uma demanda, né, por artigos de luxo extremamente elevada. A bolsa inglesa, Pedroso, inglesa, hein? E no Reino Unido, também está próxima de bater uma máxima histórica, tá? E o Reino Unido tem a maior inflação do G7.
né? A inflação deles bateram 11, 12%, se não me engano, né? Agora tá em 10, alguma coisa do tipo. Eles engajaram e no aperto monetário também agressivo. Então, engraçado pensar, né, que realmente esse velho mundo, onde não tem muito crescimento, onde ano passado, né, dado a guerra Rússia e Ucrânia, todo mundo imaginava que ia sofrer mais ali do que Estados Unidos. A gente também as bolsas que compõem essa região, né, de fato se mostrarem com uma resiliência inimaginável, eu diria por muitos, né, surpreendendo aí diversos analistas, tá? E para efeito comparativo, pessoal, hoje a Ferrari, né, que eu acabei de falar que bateu máxima histórica, negocia um múltiplo maior do que o múltiplo da Tesla. A Ferrari negocia 10 vezes receita. A Tesla negocia 8 vezes receita. A Ferrari negocia a 52 vezes lucro. A Tesla negocia 50 vezes lucro. Ano passado, a receita da Tesla subiu próximo de 4%. A receita da Ferrari ficou ali mais ou menos no 0 a 0. Mesma coisa a gente viu para o lucro, né? Teve até uma queda de lucro quando a gente observa a Ferrari com um crescimento ali muito bacana para a Tesla. Então é engraçado ver essa precificação, né, tão rica, buscando ali talvez, né, enfim, essa demanda contínua, né, por um nicho de mercado muito específico, né? São, enfim, duas montadoras, mas que operam em nichos muito diferentes, né? Se você olha a margem da Ferrari, 35% do EBITDA, né? E da Tesla é uma margem de EBITDA ali de 20%, né? Então, só que interessante, vai subir o gráfico aí pra vocês verem, mas esse comparativo. Hoje, eu tô focando aqui em notícias corporativas que eu acho que muita pessoa vê muito macro. Eu queria falar de coisas que muita pessoa não tem acesso, às vezes, se não olha na fonte lá fora mesmo, né? Enfim, no canal ali, realmente em inglês. Hoje saiu o resultado do JP Morgan, a ação quando eu saí da minha mesa estava subindo 8%, enfim, o melhor desempenho em muita série. Realmente impressionante, sobe o Jamie Dimon, né, que é um homem que a gente respeita e gosta demais, que é o CEO da JP Morgan, esteve lá no comando em 2008, enfim, quando eles contaram a Bear Stearns, né, é um cara extremamente respeitado no mercado financeiro, e o balanço veio uma fortaleza. Receita subindo, enfim, se eu não me engano, 50% ano contra ano, alguma coisa do tipo, batendo recorde histórico. Lucro também subindo 2 dígitos, ficando bem acima do esperado. JP Morgan gerou uma receita de 40 bi de dólar somente no primeiro trimestre de 2023. E o que puxou essa receita? Spread bancário. Lá fora a gente chama isso de Net Interest Income. Ou seja, eles estão captando ali o seu dinheiro através de um CD, um depósito bancário, que te remunera, né, 1.000% ao ano. E eles estão investindo o seu dinheiro num Treasury que está pagando 4,5% ao ano, né? Então essa boca de jacaré, esse spread bancário está extremamente largo e isso de fato é rentável para bancos que têm balanços sólidos. A gente viu que os juros mais altos para bancos que não têm balanços sólidos, que têm marcação a mercado excessiva ou ativos que têm risco de crédito, pode ser extremamente negativa. Mas para aqueles que têm essa disciplina de risco, eles escolhem bons frutos. O Jamie Dimon acabou de nos mostrar isso. Enfim, a ação dando um show. Mesma coisa para BlackRock. E a crise bancária ajudando bastante, né? A gente vê que, pô, se ele ganha dinheiro com o dinheiro que tá lá parado em conta, com os bancos médios sofrendo, o dinheiro vai para onde? Foi para os bancos grandes. Para os bancos grandes e para tesouro direto dos Estados Unidos, digamos assim, né? Mas exatamente. E só para finalizar essa fala corporativa, o Warren Buffett está no Japão, né? E ele passou a semana inteira no Japão, ele foi domingo, enfim, da semana passada, ficou a semana inteira, acho que ele tá voltando hoje, ou voltou ontem, alguma coisa do tipo. E, pô, o cara tem 91 anos, né? Foi pro outro lado do mundo. Pra quê? Justamente para conversar, né, com CEOs de 5 empresas que ele está buscando aumentar a participação. São firmas de trading no Japão, conglomerados financeiros, né, que tem uma rentabilidade, um earnings yield, né, muito interessante, na casa de 15% a 17%. Né? Eu olhei essas empresas, confesso que não conheço muito delas, mas o Buffett já tem exposição há alguns anos nessas firmas que negociam diretamente, né, na Nikkei, que é a bolsa japonesa. E queria comentar aqui também que o Buffett, ele foi perguntado na entrevista que teve junto à CNBC, o pessoal no Japão, todo mundo lá, uma entrevista de 2 horas e meia, tá? Está na CNBC, se vocês quiserem ver, forem fã dele, recomendo demais, é uma aula de vida, mercado, mundo, cenário e por aí vai. Mas ele foi perguntado pela entrevistadora por que ele se desfez da posição em Taiwan Semicondutores 3 meses depois que ele comprou. E eu vi ele respondendo, cara, ele deu uma sambada, Pedroso. Juro pra você, ele tava ali, deu uma gaguejada, falou um negócio ali. O Buffett não vai te falar isso, ele bem certeiro objetivo nas respostas dele. Falou, acabou falando nada, né? Saiu uma resposta que não veio muito à tona. E aí eu olho também, tem um site chamado Quiver Quantitative, que basicamente mostra a posição dos deputados e senadores dos Estados Unidos, que isso é público, né? O que eles têm feito de trading. E tem muita pessoa, muito senador americano, comprando put
de Taiwan Semicondutores. Ou seja, o Buffett vendeu 3 meses depois que ele comprou, ele é de ficar 20 anos ao menos com uma posição em carteira, né? Buy and hold de longo prazo, ele fez um trade, ele não é de fazer isso, saiu no ganho, né? Saiu com 20% de ganho, enfim, deu aula de novo. E os políticos americanos estão vendendo a ação Select Taiwan. China invadindo Taiwan. Eu só vou deixar isso, né? Quero que vocês interpretem por si só. Não sei o que isso quer dizer, mas enfim, queria trazer à tona que isso me chama muita atenção. Eu acho que só o risco, né, da China invadir Taiwan não vale a pena ter a posição também, esse é um grande ponto, né? Ninguém sabe se vai invadir, não. Eu acho que é muito difícil alguém bater o martelo, muito demais. Assumir esse risco não faz sentido. Eu acho que o que a gente pode deduzir disso tudo é o seguinte: talvez as relações geopolíticas estejam piores do que a gente imagina. Isso aí, tá? Esquece a Terceira Guerra Mundial, esquece a invasão. Relações geopolíticas podem estar mais debilitadas do que a gente imagina. Aí a gente vai ver como esse jogo plays out, né? Como se desenrolar. Vamos pra inflação lá nos Estados Unidos agora. Positivo igual o Brasil, né, Pedro? Exato. Pô, ontem subiu 2% a Bolsa Americana praticamente, né? Uma alta aí fantástica, a tecnologia voltando a liderar os índices, né? Enfim, a gente teve na quarta inflação ao consumidor vindo abaixo do esperado, né? Isso olhando o cheio, enfim, expectativa de uma variação mensal de 0,2%, veio uma variação mensal de 0,1%. E a inflação agora nos Estados Unidos, né, beira os 5%, tá? E o core, né, que é excluindo preços de alimentos e energia, segue bastante grudento, tá? O que eu digo em grudento? Ele agora está em 5,6%, né? Ele ficou em linha com o esperado e até foi um aumento de 0,1% em relação à última leitura, né? Então a gente vê uma inflação núcleo nos Estados Unidos que ainda preocupa, tá? E hoje, né, a maioria das apostas é para um aumento de 25 pontos, tá? Olhando o Fed no começo de maio, e aí uma pausa e o início do ciclo de cortes começando ali no segundo semestre, né? O mercado ia precificando 60, 70 pontos de corte somente esse ano. Não sei se isso é algo factível ou não, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas esse gráfico que eu mostro aqui é que tanto a inflação ao consumidor veio abaixo, como a inflação ao produtor. E a inflação ao produtor, geralmente é você olhando no para-brisa, enquanto a inflação ao consumidor é você olhando no retrovisor, para trás. Por que eu digo isso? Porque o produtor demora para repassar preço para a última fase da cadeia, que é de fato o consumidor. E hoje a gente tem uma inflação ao produtor nos Estados Unidos rodando a 2,7%. Meio do ano passado estava 12%. Teve uma deflação mensal de 0,5%, uma queda de 0,5%, né? Ficando bem abaixo, bem melhor do que o esperado. Então até trazendo um tom otimista aqui, enfim, essa queda no PPI, beirando ali os 2,5% e um CPI ali na casa de 5%, mostra que esse processo desinflacionário talvez tenha ritmo, né, tenha força para continuar. Mas de fato a moral da história é que o Core CPI, o núcleo, ainda segue bastante alto, com uma inércia aí bastante grande, e eu vejo, né, enfim, um cenário onde isso cai somente com o desemprego aumentando, né? A gente vai ter que ter algum tipo de dor econômica para a gente conseguir acabar com essa inflação, né, realmente de serviços, que é o que hoje domina nos Estados Unidos. Aí, Pedro, também para não estender demais, só para encerrar minha fala, eu quero trazer mais 2 coisas aqui para vocês. Produção, eu vou pedir para vocês subirem um gráfico que mostra, né, justamente nos últimos 50 anos, anos em que a inflação nos Estados Unidos rodava acima de 5%, o aumento de juros do Banco Central e se teve ou não recessão. Em toda ocasião, teve uma recessão. Toda ocasião, Pedro. Quando a inflação estava acima de 5%, o Banco Central teve que subir os juros. Sempre quando a gente subiu os juros, em algum momento veio a recessão. 70, 73, 80, 90, 2008, né? Enfim, realmente é impressionante. Hoje, a grande pergunta é se de fato a gente vai ver essa recessão ou não. A história nos diz que... E aí, só complementando, essa semana nós tivemos a ata do FONC, e a ata do FONC já disse que teremos uma recessão nos Estados Unidos no final do ano. A ata do FONC, que é a ata da última reunião da decisão do Comitê de Política Monetária americano sobre juros. Então eles já estão colocando na conta que de fato teremos sim uma recessão no final do ano. O mercado tá meio animadinho ainda, não sei quanto o mercado colocou isso no preço, mas o próprio Banco Central americano já fala, teremos uma recessão. Isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque se é um banco central, você fala o famoso banco centralês. O banco centralês é eufêmico em natureza. Ele é mais suave, ele não pode causar pânico, né? Ele tem um eufemismo ali na sua linguagem. E para o Banco Central americano finalmente reconhecer que vai ter uma queda de PIB no segundo semestre de 2023, é realmente algo que chama a atenção, tá? Como o Pedroso comentou. Para mostrar um pouco dessa complacência do mercado, eu trago aqui o VIX, que é o índice do medo.
O VIX atualmente está abaixo dos 18 pontos, tá? Que indica, né, uma complacência muito grande. Então, o VIX é um índice de volatilidade. Geralmente, quando ele negocia acima de 30 pontos, é um bom indicador para você comprar a bolsa. Porque tem um estresse grande no mercado, né? Enfim, tá todo mundo ali vendendo, o medo tá predominante. Quando o VIX negocia abaixo de 20 pontos, geralmente é um indicador para você vender bolsa. Porque mostra que tá todo mundo ali felizinho, comprando, tranquilo, sem de fato, talvez, tá contabilizando pelos riscos à frente, né? E é um VIX muito baixo, o melhor VIX em quase 15 meses, né? E um fato interessante, Pedroso. Nunca na história, em um bear market, o S&P, Bolsa Americana, atingiu o fundo do poço sem o VIX estar acima de 35 pontos. Ano passado, o máximo que o VIX bateu foi 32 pontos. Não bateu os 35, né? De novo, vamos refletir no que isso quer dizer, tá? Tudo bem, é tanta queda assim, Rafael. Para finalizar a semana aqui, né, Ibovespa tá subindo aqui, agora são por volta de 2 da tarde, tá subindo na semana 4,75%. Lá fora, nós tivemos o S&P subindo ali por volta de 1,25 e o Nasdaq subindo 1,19. Então, uma semana, no geral, positiva, tanto para os mercados lá fora quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil mais, né, por conta da inflação que saiu. E quem mais surpreendeu, já mostrei lá no gráfico, mas dólar, que cai 2,4% essa semana. E que, enfim, abaixo dos R$5, né? Será que a gente viaja para Disney agora, Rafael? Pô, finalmente, né, Pedro? Vou fazer uma viagem para fora, viu? E esse ano, uma carteira média nos Estados Unidos, né, que é uma composição de 60% em bolsa e 40% em renda fixa, está subindo na casa de, deixa eu ver aqui, 5,9%. Né? Ano passado foi um dos piores da história, né? A gente tinha uma queda tanto de renda fixa como de bolsa, né, com esse cenário de juros mais alto, mas hoje essa correlação, né, ela já volta a patamares, enfim, que a gente via ao longo dos últimos anos e de fato, né, uma rentabilidade muito positiva. Aí se você é um americano médio, né, e tem uma carteira de ações lá, você está vendo parte do seu patrimônio voltar, você está dando uma respirada e isso é ótimo, tá, pessoal? Mas esse otimismo de mercado nos últimos dias, ele tornou o índice de condições financeiras da Bloomberg positivo novamente. O que é o índice de condições financeiras da Bloomberg? Mede se a economia está mais apertada ou se ela está mais frouxa, tá? Se ela está mais expansionista ou se ela está mais contracionista. E quando está positivo, quer dizer que ela está mais expansionista, ou seja, o spread de crédito estão fechado, a curva de juros está fechando, a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Um coquetel perfeito para quê? Para o consumo aumentar. E aí o que aumenta com o consumo? Inflação de novo. Né? Então, realmente, essa questão do índice da Bloomberg de condições financeiras está positivo, ele chegou a estar muito negativo na crise bancária, enfim, isso me deixa com certo ceticismo, né? O mercado dando sinais muito mistos, né? Essa é a grande moral da história. E hoje, se você é um investidor, esse mundo é tão dinâmico que mudanças acontecem toda hora. Lá fora eu até gosto muito da estratégia de estar alocando em renda fixa por curtíssimo prazo, né? Eu ouço muito que tem o risco do reinvestimento. Vou comprar um tesouro americano de 6 meses. Daqui 6 meses os juros podem ter caído, eu vou reinvestir esse dinheiro numa taxa de juros menor. Esse pessoal, tá tão louco, tá tão dinâmico, que pô, tem essa segurança, né, que daqui 6 meses tá voltando o seu dinheiro para tomar uma nova decisão de investimento, eu acho super, super válido. E nada impede a inflação cair pra caramba agora e depois ter uma segunda onda, como eventualmente a gente vai na década de 70, especialmente se o Fed começar a cortar juros cedo, né, porque a história nos mostra que cortar juros cedo não acaba com essa inércia inflacionária, mesmo se o CPI tá ali beirando a meta, né. Então, enfim, deixa essa mensagem para vocês refletirem. Acho que é isso, né, Pedroso? Já falamos demais. Pessoal, como o mercado tá mudando muito, acompanha a gente toda sexta-feira aqui, que a gente sempre vai trazer lá o resumão para vocês ficarem inteirados. Acho que da nossa parte é isso, obrigado a todo mundo, um ótimo final de semana para todos. Quem tá acompanhando, clica aqui em curtir, compartilhar e também ali no sininho para acompanhar as próximas publicações nossas. Obrigado e boa tarde. Tchau, tchau.